Olá pessoal, bom dia. Hoje nós iremos apresentar aqui um trabalho referente à disciplina de Engenharia de Minas, no conceito de aglomeração, desaguamento e tratamento do minério. As pressões mais elevadas alcançadas na prensa de rolos constituem uma vantagem sobre a briquetagem por extrusão. Assim, materiais que precisam de grandes pressões para que sejam aglomerados demandam o processo de briquetagem pela prensa de rolos. No entanto, a briquetagem na prensa de rolos não é tão adequada para materiais que sejam pegajosos, porque esses materiais possuem uma maior aderência aos moldes, prejudicando a extração destes, sendo mais indicado o primeiro tipo de briquetadeira. Esse tipo de briquetadeira é mais aplicado e então será um pouco mais esmiuçado. O processo na prensa de rolo acontece em 4 estágios. Preparação, etapa que visa definir as características de compactação do material a passar pela briquetagem e o tipo de equipamento para auxiliar na adesão das partículas finas. Definir as propriedades do material auxilia no valor máximo de pressão utilizada e na taxa de compactação suportada pelo material. Conhecer o coeficiente de atrito do material também auxilia na antecipação do comportamento deste. No instante da saída dos rolos, e se poderá acontecer de a superfície dos brinquedes ser prejudicada ou não ao cair. Outro aspecto importante a ser avaliado na preparação é o quanto de aglutinante ou de ligante será preciso na produção dos briquetes. E para que estes tenham uma boa resistência mecânica, é preciso conhecer a qualidade do material briquetado, do aglutinante aplicado, da superfície aplicada do material e do teor de partículas finas ou grossas. Mistura. Essa fase é uma das mais relevantes do processo. É necessário que o aglutinante seja uniformemente distribuído em toda a superfície do material que experimentará a briquetagem. O equipamento de mistura, o misturador, deve ser corretamente dimensionado para que o tempo de resistência de mistura no interior do equipamento não seja superior ao necessário. E se houver a necessidade de tratamento térmico da mistura, é possível a utilização de vapores saturados ou superaquecidos no próprio equipamento. Há situações em que os materiais possuem pequena densidade aparente e é preciso que realize a remoção de grandes volumes de ar presentes na unidade de compactação antes de realizar a alimentação do material. Assim, é aconselhável que se utilizem alimentadores por meio de vácuo, realizando a retirada de ar que se faz presente no alimentador. Compactação. A pressão que se aplica sobre o material cresce paulatinamente na extensão do rolo, desde o ponto em que se inicia a atuação da força de compressão sobre o material, alcançando seu valor máximo no ponto em que a distância entre os rolos é menor, reduzindo de modo brusco até que o aglomerado formado seja liberado e saia. O formato da cavidade dos equipamentos e dos briquetes é de acordo com a sensibilidade do material à compactação. Aqueles materiais que possuem dificuldade de compactação precisam utilizar formas arqueadas, removendo o plano de divisão dos briquetes e possibilitando que a pressão seja aplicada de maneira mais uniforme. Em casos em que é preciso realizar a aglomeração de um produto com dimensões menores que 8 milímetros, geralmente é executado uma compactação inicial,
Posteriormente, é realizado uma fragmentação seguida de classificação granulométrica, realizando a recuperação da parcela que tenha o tamanho requerido. Essa primeira compactação pode ser referida por meio de britagem convencional ou na compactação de partículas no formato de barras ou folhas, e estas podem ser lisas ou onduladas. Existem materiais particulados nas briquetadeiras de rolos que também podem ser produzidos no formato de tiras ou barras contínuas. Quando os rolos possuem superfícies lisas, esse material passa a ter um formato tabular, ou mesmo de uma barra, conhecida como tablete, fita, barra e outros. A vazão dos tabletes produzidos é calculada por B, largura do rolo, VP, velocidade periférica do rolo, S, espessura do tablete e dA, densidade do aglomerado. Nós temos aqui uma figura que vai fazer vai descrever o processo, né? Então, seguindo aqui o sétimo slide, mas se os rolos forem dotados de superfície com cavidades ou moldes que possuem os mesmos formato e tamanho, o movimento de rotação dos rolos faz com que as cavidades se localizem em uma posição simétrica. E o material que passou pela aglomeração agora será conhecido como briquete. Já a vazão de briquete é determinada de acordo com o volume do briquete. Número de moldes em que a coluna, na circunferência do número de colunas ao longo da largura do rolo e de velocidade dos rolos. Por fim, aqui para finalizar, tratamento térmico. Com o objetivo de impedir que ocorram fraturas ocasionadas por choques térmicos e possibilitar o manuseio, os briquetes ou tabletes precisam ser aquecidos logo após a sua formação e depois arrefecidos vagarosamente, com uma velocidade controlada.